Oi, oi, já temos nosso convidado aqui. Pontualíssimo. Oiê! Tudo bem? Tudo e você? Tudo certinho. Como é que estão as coisas? Tudo bem, cara, eu adoro esse seu cenário. É, né? Adoro, adoro. A gente ainda vai fazer uma reunião aí, você sabe, né? Vamos fazer, com certeza. Deixa eu limpar aqui que tá meio pronto. Com direito à palhinha. Com direito à palhinha. Temos bons amigos músicos, inclusive. É isso. Bom, eu para começar aqui, ó, todo mundo me pergunta o que eu tomo hoje, em sua homenagem. Suco de laranja, aí sim. Muito Não sei se eu vou bom. conseguir almoçar depois, mas É muito verdade, você bom. sabe que o suco de laranja ele tem ele ativa, né, um hormônio da saciedade. Então, quando você toma suco de laranja antes das refeições, você diminui o seu apetite, come menos. Então, no final das contas, as pesquisas mostram que, ao contrário do que se fala, o suco de laranja ele é um aliado na dieta do emagrecimento. Tem algumas pesquisas que falam nisso, é bem interessante. Olha, eu preciso conhecer um pouco mais dessa. Você sabe que eu adoro suco de laranja, mas ele é ácido para mim. Eu sou bariátrica, então ou eu tomo suco ou eu como. Não tem a menor chance de eu fazer isso ao mesmo tempo. Por isso que normalmente eu tô aqui Legal. no chazinho, mas eu adoro, adoro. E o Otávio aqui é viciado, então Sejam bem-vindos. temos suco de laranja, yes. Muito bom. Bom, pessoal, queria apresentar o Ibiapaba, se é que precisa de alguma apresentação. Olha, a Verônica já está pedindo aqui para a gente fazer uma live de música. Eu posso Tá tentar vendo só? cantar. Sabe que eu estava falando isso com o Rodrigo Baioc, lá de Goiás, essa semana, que ele, além de fiscal agropecuário, ele é músico. E aí eu também falei com o Rangel, que também é músico, e todo mundo falando nessa coisa de vamos fazer uma live de música. Acho que pode ser uma, né? Domingo, Vamos juntar sábado à os amigos noite, aí, assim. né? Vamos ver o que que sai, né? Sábado à noite, né? Né? Bom, vamos lá, pessoal. O Ibiapaba, antes de tudo, é um grande amigo. Um amigo que Verdade. a carreira me trouxe. E é um dos maiores especialistas em comunicação que eu conheço, porque ele já teve em todos os lados da comunicação e a gente vai falar um pouquinho. Ele já foi repórter do Estado de São Paulo, já foi editor-chefe da Isto É Dinheiro perdão, editor da Isto É Dinheiro e editor-chefe da Dinheiro Rural, né? Me corrija se eu estiver errado. Foi Isso assessor aí. de imprensa na Prole, em projetos de reputação, e hoje está na Citrus BR como diretor executivo e agora é fonte, né? É Isso aí. fonte e é Helgov. E o Ibiapaba também é autor desse livro, que eu tenho com muito orgulho uma linda dedicatória aqui, e fotos lindas do dia do lançamento. E um livro muito bom que fala justamente desse olhar para as nas três posições que ele já ocupou. E a gente vai falar disso, mas o nosso foco é mais em relações governamentais. Aqui eu vi que tem vários colegas aqui de Helgov e que estão ansiosos aqui para ouvir o Ibiapaba falar. Legal. Antes de começar, quero falar de novo da Think Brasil. A Think Brasil é uma consultoria em diplomacia corporativa e relações governamentais. E a gente está fazendo esse ciclo de live justamente para discutir política, relações governamentais, lobby, trazer isso mais para a realidade do brasileiro, entender que defesa de interesses é legítima e que todo mundo deve e pode fazer. Aliás, quanto mais defesa de interesse, né, seja feita, né, Silvia, melhor é a participação popular, melhor é a discussão dentro do parlamento e melhores serão as políticas públicas, né? Então, eu acho que esse ambiente de discussão, ele não só é extremamente saudável, como necessário. E aí, até entrando dentro do nosso tema, esse que é a defesa que eu faço, de que a comunicação ela tem um papel muito importante, porque o que a gente está falando justamente é discussão de ideias. E Uhum. para você transmitir ideias, você precisa se comunicar. E para se comunicar, você precisa entender o ambiente onde você está. E é nesse sentido que eu tenho falado já há algum tempo que a comunicação ela pode ser uma ferramenta muito importante no trabalho de defesa de interesse.
Bom, acho que comunicação é tudo, né? Eu te confesso que hoje eu procurei uma roupa laranja, porque eu acho que ela Legal, começa desde aí, né? A Elizabeth II já nos ensinou. né? E eu acho que é justamente isso. Comunicação está desde a forma como você se veste, como você se mostra, como você se porta. E aí depois toda a outra parte que você absolutamente consegue controlar. Que é o que a gente vai falar aqui. Sem dúvida. Então, primeiro eu queria falar sobre a relação entre mídia e governo, que eu acho que é um tema que está super em alta aí. E essa... Eu não vou nem opinar, vou deixar para você. Essa máxima de que a mídia está contra o governo. Mas quando a gente começa a olhar um pouco para trás, a mídia sempre esteve contra o governo. Ou não. É. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa posição e qual o papel da mídia nisso. Se ela deve realmente estar contra o governo ou a favor. Então, essa eu acho que é uma excelente pergunta e um bom ponto de partida, acima de tudo. Bem, quando você entra, né, na escola de jornalismo e quando você começa a militar nas redações, existem alguns jargões que você começa a tomar conhecimento. A primeira delas é uma frase atribuída a George Orwell, né, o escritor de 1984, Revolução dos Bichos, entre outros, que ele falava o seguinte, que imprensa é oposição, o resto tudo é publicidade, né? Depois o Milor Fernandes fez uma adaptação disso aqui no Brasil, falando que imprensa é oposição e o resto é um painel de secos e molhados, era alguma coisa assim, né? Então, assim, então, quer dizer, existe cristalizado na mídia a questão de que ela é oposição. Mas eu não colocaria a mídia como oposição. Ela é uma instituição que faz parte do Estado Democrático de Direito e ela tem uma função fiscalizadora do Estado. Tá? Então, isso não quer dizer que ela, obrigatoriamente, ela seja contra, mas ela se coloca numa posição de fiscalizar o Estado. Assim como o legislativo, ele fiscaliza o executivo, que você tem os órgãos de controle, a mídia, ela seria uma espécie de... Os olhos da sociedade. O Rui Barbosa falava isso, né? Que uma sociedade livre, ela só enxerga pelos olhos da mídia, né? Claro, há espaço para controvérsia, aí tem a turma que vai falar que a mídia, enfim, é golpista, é isso, é aquilo, mas a gente já entra um pouco na questão da polarização. Mas, efetivamente, a mídia ela não tem por obrigação ela ser a favor do governo. Aliás, do ponto de vista democrático, é bom que ela seja independente. O que não dá a ela o direito ou a prerrogativa de ser uma oposição sistemática, né? Também tenho críticas à forma como a mídia ela se comporta em muitos casos. Já fui até vítima deles, assim, em algumas vezes. Mas é parte do jogo, assim. É melhor uma mídia forte do que uma mídia fraca para a sociedade. Então a gente não pode falar que a mídia é esquerdista. A mídia é de oposição e Não, ponto. não pode. Outro dia, até eu tive uma discussão dessa num grupo, né, aliás, um abraço para o senador Cidinho Campos, grupo Empreendedores do Brasil, uma galera bacana que tem lá, e tinha uma discussão dessa. E eu falei, gente, vocês não lembram na época do lulopetismo, né? Quantas capas foram feitas pela Veja, quantas folhas, tinha corrida nas redações para ver quem derrubava mais ministro, né? Então, assim, esse comportamento ele vem de muito tempo, né? Então, não é uma coisa assim contra este governo. Mas eu acho que isso faz parte do amadurecimento da sociedade, Silvia. Acho que não tem muito como a gente fugir disso, não. E tem também aquela coisa de que a gente, por exemplo, eu não consigo mais assistir aqueles jornais clássicos, não porque simplesmente está absolutamente contra o governo, mas porque é muito ruim, é muito pesado, as notícias são muito ruins em geral. E eu acho que sim, retrata um momento que a gente está passando, que tem toda essa situação pesada de saúde, de economia e a questão do governo também, mas tem o fato de que isso vende, né? Então, você tocou num ponto que é excelente. Vende? Me mostra a pesquisa.
E dentro dos mitos que existem no jornalismo, esse é um que a notícia ruim, ela tem mais credibilidade do que a notícia boa. Tá? Esse é uma outra coisa que você aprende na escola de jornalismo. Ah, por que que os jornais são tão negativos? Ah, porque notícia ruim vende mais. Vende? Eu não sei, eu nunca vi uma pesquisa objetiva mostrando por A mais B que uma notícia com viés negativo ela tenha uma audiência maior do que uma notícia com viés positivo. Eu entendo a questão do papel fiscalizador, mas da notícia negativa eu não sei, eu tenho dúvidas. Mas você não acha que a circulação das fake news comprovam isso? Porque o fato das fake news circularem muito mais rápido do que uma notícia e que elas geralmente são alarmantes e ou negativas, que dificilmente alguém repassa uma notícia positiva, né? Pelo menos a gente vê nos grupos, assim, só aquelas notícias de alerta. Né? Cuidado, você vai morrer por causa disso, vai explodir o celular, aquelas coisas todas, né? O álcool gel no carro, eu acreditei nessa, de que o álcool gel ia explodir no carro. E demorei um tempo até descobrir que era fake news. Então, assim, você não acha que esse spread, tá me faltando a palavra aqui, tão rápido de fake news comprova que a notícia ruim vende mais? Eu acho que ela ela pode ser um bom indicativo, mas eu queria colocar mais um ingrediente nesse molho que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que a fake news ela tem um papel um pouco diferente, né? E aí eu queria entrar num outro conceito, tá? Depois disso, que é a definição das arenas onde a discussão se dá. Mas antes da gente falar disso, a questão da fake news, pelo que eu vejo, e pelas pessoas de quem eu recebo fake news, me parece muito de você passar para frente uma tese que você gostaria de que fosse verdade, porque você gostaria que aquilo fosse verdade, porque você concorda com aquele determinado posicionamento ideológico, para a esquerda ou para a direita, tanto faz. E aí você, então, olha, quer dizer, é um pouco daquela história da suposição que tem força de verdade. Se isso está falando mal daquele grupo que eu sou contrário, deve ser verdade, então eu passo para frente. Então, eu acho que a fake news também ela tem uma questão de pertencimento. A pessoa, quando ela passa para frente uma fake news, ela está dando uma indicação de que ela pertence a um determinado grupo e que ela é contra ou a favor de uma determinada ideologia. Então, eu não acredito que seja só a questão do positivo e negativo, mas também quase que um marcador social, né? De quem é você ali na ordem democrática do seu país. Isso é um fato, né? Inclusive os algoritmos das redes sociais reforçam isso, né? Eu me lembro muito na época do impeachment da Dilma, a gente falava, poxa, mas todo mundo quer que ela caia e ela não cai, né? A opinião pública está toda contra ela e como é que aparece, sei lá, 30% de aprovação ainda e tudo mais. Só que a questão a minha rede do Facebook geralmente são pessoas que pensam parecido comigo, né? Então eu acabo não tendo esse outro olhar, né? De quem está do outro lado. Deixa eu ler aqui, a gente tem alguns comentários já. Pessoal, pode comentar, pode mandar pergunta. Eu tenho aqui uma lista de perguntas, mas a gente está super livre aqui. É uma conversa de compadres hoje. Né? Bom, a Carol tá dizendo que acha que dá mais audiência sim, as notícias ruins. O Arilton mandou um boa tarde pra gente. Fernando também. Tem só amigos hoje, Bia. Legal. Vários tchauzinhos. A Verônica coloca que acha que notícia ruim chama mais atenção, mas quando se é bombardeado por elas, as pessoas cansam. A gente desliga, né? A Andresa assim, eu não digo que ela não dá mais audiência. Eu só não vi pesquisas objetivas sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto que ele deveria ser um pouco mais investigado, até para... Claro que empiricamente você tem maneiras de você olhar isso pelas linhas editoriais dos jornais, né, as circulações. Então, quer dizer, você tem indicativos que te mostram isso. Mas, assim, eu tenho dúvidas se é só isso. Eu acho que tem outros elementos que são... que fazem parte deste mundo da notícia, que não são apenas a questão do positivo e negativo, né? Interesse social, se aquele é mais próximo ou menos próximo de você, enfim, tem outras questões também, né? Mas
é um ponto a ser investigado, Silvia, mas assim, eu sou um pouco cético de que seja só esse o grande driver de condução das audiências. Uhum. Bom, aqui a gente tem a Andresa falando que é fã desses dois e juntos ainda um sucesso. Andresa, saudade, viu? Totalmente suspeita. Não vale. O Zé Edu, da VASP, coloca: a manipulação da comunicação de acordo com os interesses diversos não contribui para o livre discernimento das pessoas. Eu Então, acho que a gente tem vamos lá. que O que que é diversificar, né? manipulação? Né? Então, o que que é manipulação? Vamos lá. E aí eu queria entrar num outro conceito, que é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um pouco de, assim, falta um pouco de transparência por parte dos veículos de comunicação de como que a notícia é feita, né? Quando você entra também na escola de jornalismo, lá atrás, exatamente, quando você entra na escola de jornalismo lá atrás, eles falam, o jornalista tem que ser imparcial. É absolutamente impossível a imparcialidade, Não é porque humano, né? não, e assim, você é uma série de tomadas de decisão. Então, assim, quem define quais serão as matérias que entrarão num determinado jornal, um telejornal? Você tem uma curadoria, você tem lá um enorme menu, vamos dizer assim, de notícias que são produzidas ao longo do dia, fatos, coisas que acontecem, e tem ali um editor, né, ou alguns editores que são responsáveis por falar o que que entra, o que que sai. Tá? Agora, a mídia, apesar de ser um segmento, ela não é uma coisa só. Você tem diferentes grupos. Você falar que a Carta Capital ela é igual à Veja, não, não é completamente diferente. São sinais opostos, né? E assim por diante. Então, o que que eu faço? Eu leio de tudo. Eu leio veículos que, entre aspas, são de centro, que são de direita. Eu dou uma entrada nos blogs da esquerda para ver o que eles estão falando. Eu tento olhar um pouco de tudo, não para que eu faça uma ponderação e descubra o que é verdade, porque também ela é relativa, né? Claro que existem os fatos, né? Foi aprovada a MP, não sei das quantas. É um fato, a MP ela foi aprovada, né? Então não Uhum. dá para você brigar com essas coisas. Agora, dá para você, procurando uma diversidade nos veículos que você consulta, você pode sim ter um olhar um pouco mais distanciado do que é a mídia. Ela é um segmento, mas eu acho que é um erro você colocar a mídia toda como uma coisa só, porque os próprios interesses e as linhas editoriais são completamente diferentes nos diferentes veículos. Legal. Você me deu um gancho aqui para a gente avançar para um outro tema, e eu vou segurar aqui as perguntas do Léo, que a gente vai falar sobre isso, Léo. Você falou, a MP foi aprovada, e aí é um fato, e aí o que nós, relações governamentais, vamos olhar sobre isso, para isso, né? Meu primeiro olhar é quem trabalhou nisso. Diz que tartaruga não sobe em árvore, Não né? é? Ou é enchente ou é mão de gente. Primeiro, o que tem lá dentro? A quem Isso aí. interessa? Quem é beneficiado e quem é prejudicado e quem trabalhou nisso. E aí vai o nosso papel, né? Como trabalhar nisso? Né? Como é Pois é. que nós, profissionais de relações governamentais, podemos usar a comunicação para influenciar e defender os nossos interesses? Que, de novo, são Olha, legítimos. claro, sim. Não, isso é ponto de partida, né? Isso é É ponto de isso. partida. Até porque, mais uma vez, a discussão na sociedade, ela se dá por meio do parlamento, gostem ou não. Gostem ou não. Até que haja, espero que não haja, mas assim, até que haja uma disruptura e mude o sistema brasileiro, a discussão da sociedade se dá dentro do parlamento, ponto. Assim, não é porque eu acho, não, é porque é assim, é porque determina a nossa Constituição. Constituição. E É. dentro disso, dentro da Constituição mesmo, a defesa de interesse, ela é uma coisa absolutamente explícita e ela pede para que a sociedade se organize e leve os seus pontos de vista para que sejam debatidos dentro do parlamento. E é o que a gente faz todo dia, Silvia. Assim, Uhum. seja pelo chapéu de um determinado setor, seja pelo agronegócio, porque no final das contas, quem tem que ser beneficiado é a sociedade.
Não é o meu setor, o seu setor. Quem se beneficia da política pública é a sociedade, e é assim que tem que ser. E o papel da comunicação nesse ponto, eu acho que ele é bastante específico, ela é uma ferramenta de trabalho. Toda comunicação, no fim do dia, ela é um depara. Ela é uma massa crítica de informações, de dados, etc., de demandas que saem de um lugar e que chegam em outro, né? Então, você tem um percurso para que isso ocorra. E aí você pode usar diversas estratégias, né? Então, você pode fazer um estudo gigantesco, um calhamaço desse tamanho que ninguém vai ler, mas que talvez ele seja necessário em algum momento. Ou você pode tentar comunicar isso de uma forma um pouco mais objetiva e diversa. E aí você tem um panteão de estratégias que você pode usar. Desde as mais tradicionais, como, por exemplo, a sua manifestação na mídia, para quem tem espaço, né? Uhum. E aí entra um outro problema da mídia, né? Quer dizer, quem tem espaço na mídia são poucos setores, pouca gente. O cidadão comum, o fato é, ele não tem espaço na mídia, Uhum. né? Ele é um leitor e se dê por satisfeito por isso, Não, e né? geralmente Agora, para quem tem quem tem... mais espaço na mídia são pessoas leigas, olhando para temas complexos, né? Então você Sim. tem diversas celebridades que, com muita boa intenção, estão ali tentando influenciar políticas públicas, e eu acredito realmente na boa intenção dessas pessoas, só que elas são leigas na maioria dos temas. Então. Concordo. E aí, eu vou aproveitar esse seu comentário para entrar na estruturação do que eu penso como isso pode ser colocado. Basicamente, a gente tem duas grandes arenas hoje em dia onde se dá a discussão pública. A primeira arena e mais tradicional é a mídia impressa, televisiva, é o jornalismo como ele é, o bom e velho jornalismo. Isso é uma arena. Mídia não é player. Quando o governo ele ataca a mídia, na minha opinião, ele levanta a mídia à condição de player. Ele está colocando a mídia numa posição que não é dela. A posição da mídia é de arena. Ela não tem que Uhum. se meter a ser player. E a outra grande arena são as redes sociais. A diferença é que as regras da mídia tradicional, da arena número um, são totalmente conhecidas, né? E são bem institucionalizadas, e, enfim, é fácil você entender. Agora, já nas redes sociais é meio complicado, porque é um salve-se quem puder, enfim, acho que tem muita coisa que acontece de uma forma não muito transparente, né? Uhum. Então, do ponto de vista de manipulação, até para voltar à pergunta anterior, é muito mais fácil você ser manipulado pelas redes sociais, onde você não tem a impressão digital de quem é o demandante daquela informação, do que na mídia que está muito claro ali quem são os lados envolvidos na história. Tá? Uhum. Então, você tem, além desses dois grandes arenas que você pode se comunicar pelo governo, com o governo ou mandar mensagens para o governo através delas, você pode também estabelecer ferramentas para comunicar o governo. Né? Uhum. E aí vai muito da frequência que você quer ter. Assim, o que eu acho importante, no final das contas, escolha qual a arma que você quiser, ok? O importante é que você tenha frequência. Uhum. Comunicação, antes de tudo, é frequência. É muito mais importante a frequência do que a intensidade. Uhum. É o que estamos fazendo aqui. É o que estamos fazendo aqui. É o que estamos fazendo aqui. Justamente essa é a questão. Quando você quer ganhar essa credibilidade, né? Eu, quando comecei a fazer essas lives, eu comecei aqui um depoimento pessoal até. Eu não sabia como isso ia acontecer, não sabia qual era o efeito. E aí, várias pessoas vieram me aconselhar, o Ibiapaba foi uma delas, e disse: olha, frequência é o mais importante. Então, estabeleça um dia ou 2 dias É na isso aí. semana e fica ali. Porque aí você ganha o seu público, as pessoas já sabem aonde procurar. E, eventualmente, você até vai ter que fazer uma exceção, como a gente fez no caso do embaixador da Austrália, porque tinha a questão do fuso horário, mas aí a gente atribui a importância do convidado, né? E aí muda Sem dúvida. a data. Sem dúvida. Até, Silvia, dentro dessa linha do que a gente está conversando, assim, para ser um pouquinho mais objetivo e não ficar tanto aqui
aqui na parte mais abstrata da comunicação, né? Uhum, Eu acho assim, o tomador de decisão, quando você leva um argumento para ele, primeiro ele tem que fazer sentido. Então você tem que se uhum, preocupar como que você estrutura esse argumento. Então, conteúdo, ele é obrigação. Quando você vai levar para um tomador de opinião, um formador de política pública, um tomador de decisão, ponto de partida que você tenha um bom conteúdo. Assim, você tem que uhum. ter aquilo. Não tem como você pensar que você vai levar uma coisa que não está estruturada. Então, me resta, pensando que o conteúdo é obrigação, me resta me preocupar com a forma. Então, você tem que encontrar a melhor forma que você vai encontrar que você vai comunicar com aquele tomador de decisão. E qual é a melhor forma? A melhor forma é que aquilo seja tão bom que possa se transformar em discurso. E que esse discurso se transforme numa narrativa. E aí você vai ter um aliado seu naquela política pública. Então, Uhum. no final das contas, tudo se resume a como, primeiro, obviamente, a legitimidade do pleito, que é absolutamente importante, mas como que você vai trabalhar a forma daquele pleito, daquele discurso, para que aquilo seja tão bom, tão impactante, tão vendável do ponto de vista aqui vendável no sentido de emocional, né, que você de envolvimento, que a pessoa ela compre aquilo como um discurso para ela, porque no fim do dia faz bem para a sociedade. Então, Uhum. assim, eu acho que as pessoas subestimam demais assim o poder da narrativa e como que você pode levar para o tomador de decisão bons formatos para que ele tenha boas bandeiras. Porque no fundo, no fundo também, quer dizer, todo tomador de decisão, ele é um cara que está decidindo em nome da sociedade. Então as coisas têm que fazer sentido. E aí eu chego num outro ponto que a gente tem para falar aqui, que é a construção da reputação. Né? Eu acho que ela tem tudo a ver com isso. Acho que você constrói a sua Total. reputação com consistência, com presença, com frequência e com narrativa. Né? Uma boa narrativa. E aí tem a questão do compliance também, né? Então, Perfeito. se você mantém o compliance, a reputação vem. Vamos para as perguntas aqui, depois a gente retoma. Vamos lá. O Léo, que é da ProSoja, nosso Ah, grande Léo, grande abraço para ele. parceiro, coloca como melhorar a comunicação do agro com a sociedade urbana. Eu acho que. Aí ele ainda coloca aqui, afinal, sempre seremos mal vistos pela sociedade urbana porque ela sempre foi mal informada. Então, Léo, quando eu estiver para Brasília aí, cara, vamos pro bar para conversar isso, cara, porque numa live não dá não, né? Mas assim, Aliás, a olha, gente trabalha tantos anos para isso, né? eu vou fazer o papel do chato aqui, Silvia. Assim, esse é um assunto que eu ouço desde 1900 e vovó menininha. Assim, que o agro precisa se comunicar melhor, né? E aqui eu vou trazer algumas críticas, né? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: eu acho que tem um erro de posicionamento muito grande do agronegócio, de maneira geral, porque a gente não procura ser compreendido, a gente quer ser aceito, que é uma coisa diferente. Você ser compreendido é, é você se fazer entender. Ser aceito é você é você ter a vontade de que a sociedade te veja com os mesmos olhos que você. E se você olhar todas as campanhas que foram feitas até hoje para que o agro se comunicasse com o urbano, elas sempre foram afirmativas no sentido de que o urbano se sentisse agro. E o urbano não necessariamente ele tem que se sentir agro, entendeu? E a gente não se preocupa em levar para a sociedade aspectos importantes, como do ponto de vista, antes de agro, é alimento, é fibra, é energia. Então, eu acho que no dia que a gente parar de discutir isso, entendeu? Se a gente é agro ou não, se agro é bom ou é ruim, e a gente começar a se preocupar um pouquinho mais com esses outros pontos, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de sucesso. Mas você não acha que o agro também ele manda mensagens para a sociedade desconexas? Por exemplo, é muito difícil quem está aqui desse lado cosmopolita, urbano, identificar o agro, o profissional do agronegócio, vamos lá, como aquele caipira, ou aquele cara de chapéu, tal, ou
o cara que está de terno em Brasília. Então, assim, o agro se mostra dessas duas formas, né? E ele é dessas duas formas mesmo, né? Porque o agro, ele é muito plural, mas eu acho que a imagem ainda não está construída. Outra coisa, ao mesmo tempo em que o agro se coloca naquela posição, olha, é a gente que leva o país à frente, é a gente que segura o PIB, nós representamos 22% da economia brasileira e tudo depende do agro, tal. E aí você se coloca como uma grande potência, ele aparece também como coitadinho, que precisa o tempo todo de ajuda, que está sempre sujeito a diversas adversidades e tudo mais. Você não acha que ele devia ter uma narrativa única e mostrar isso? Então, mas todos os pontos que você colocou aí são verdades. Quer dizer, você tem Não, lados mais fortes e lados mais fracos, né? E essa diversidade, ela faz parte. O que eu acho, Silvia, é que o arquétipo do agronegócio ele foi muito mal trabalhado desde a origem. E aí enfim, eu vou cometer aqui uma indelicadeza e vou colocar a culpa no Monteiro Lobato, entendeu? Jeca Tatu. Que lá atrás o cara inventou o Jacatatu, que se reinventou como Nelson da Capitinga, que se reinventou como outros arquétipos do homem do campo, que é um matuto que sempre dá um nó em alguém, entendeu? E uma coisa meio caricata. E aí, quando você vai para os Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente, uma outra potência agrícola, o arquétipo quem que é? É o cowboy. E quem que é o cowboy? O cowboy é o cara que entra dando pé na porta no boteco, dá um tiro no índio, pega a moça à força e ainda por cima é um grande herói. É o É isso aí, mocinho. campeão. É o Né? mocinho da história. É o mocinho, né? Então eu acho que e aqui, claro, a gente pode voltar para outros arquétipos, como o senhor de engenho, né? Eu, quando estava na escola e estudei história do Brasil, os senhores de engenho, da cana-de-açúcar, Latifúndios, né? latifúndios, etc. Então, o arquétipo que foi montado aqui do homem do campo, no geral, é muito ruim. Então, voltando, o que pode ser feito em relação a isso? Coloca a mão no bolso. Coloca a mão no bolso, investe em comunicação, mas não é comunicação em campanhas afirmativas. É fazer que nem os americanos fazem, os setores que são importantes para eles, transformar essa comunicação em entretenimento e levar esse conhecimento para a sociedade. Vou te dar um exemplo aqui, muito prático. Tem uma série que eu uso como referência sempre, que se chama Corrida do Ouro, né? O Golden Rush. A série, o enredo dela é o seguinte: tem lá alguns grupos rivais, né? Que entram no lugar, derrubam a mata, um quer furar o olho do outro. A intenção dos caras é pegar o ouro e ficar rico, né? Assim, os caras não estão produzindo alimento, eles não estão querendo salvar o mundo, nada. É ganhar dinheiro, passar a perna no concorrente, destroem o meio ambiente, tem coisas absurdas que acontecem lá, seja do ponto de vista de segurança do trabalho, seja do ponto de vista ambiental, do que você quiser. A série ela é um estupro ao bom senso. Agora, você olha aquilo, pô, é super legal, bacana. Os caras são na hora que começa a abertura, vem um drone, dá um voo bacana, os caras fazem pinta de herói, não sei o quê, tem uma narrativa. Você acha que isso não tem alguém patrocinando? Que não tem alguém investindo nisso Uhum. para mostrar a força do sistema de mineração dos Estados Unidos, etc.? Que entretenimento maravilhoso não daria, você que é oriunda do setor, mostrar a importância dos defensivos agrícolas, combatendo doenças nas lavouras e salvando milhões e milhões de toneladas de alimentos que iriam para o lixo ou que fariam o preço subir, e que graças a esses remédios que são aplicados nas plantas, a população pode ter comida boa, segura e barata. Então, eu acho que no dia que o agronegócio quiser jogar esse jogo de comunicação, as ferramentas estão aí. Tem um monte de gente fazendo, a Netflix está aí, agora tem que colocar a mão no bolso. Ó, pessoal, Ibiapaba deu consultoria de graça aqui, ó. Tem uma galera aqui do setor. Né? Maravilhoso. Aí eu vou aproveitar, então, a Andresa está fazendo uma pergunta. Foge um pouquinho, volta lá para nossa conversa inicial. Ela coloca que vale uma discussão sobre que momento é oportuno responder reativamente posicionamentos e matérias da mídia. Geralmente são notícias que bombardeiam ou denigrem pessoas e setores. Então,
E aí o agro é muito vítima disso, o setor de defensivos acho que mais do que todos. Vira e mexe, tem uma matéria ou uma blogueira, um blogueiro, ou um canal, um programa falando mal do setor. E o setor tem dados científicos que rebatem todos esses pontos, mas até que ponto vale você trazer essa discussão de volta, sabe? Quando responder? Eu acho que é mais como responder, Silvia e Andresa, assim, eu acho que é mais como do que se, né? Eu acho que a resposta, se ela tem se ela tem uma imprecisão técnica, a resposta, você tem que fazer a comunicação. Institucionalmente é impensável que você não pontue aquelas questões que estão erradas, equivocadas ou que por algum motivo você não concorde. Mas a questão é como. O nosso setor tem um certo frenesi por nota de repúdio, né? Então, sai uma matéria lá que ninguém leu, aí o cara ele vai, faz uma nota de repúdio e espalha para a imprensa inteira. E todo E aí mundo vai tem ler. É. e aí todo mundo fica sabendo do problema. Então, assim, gente, vamos parar com nota de repúdio. Isso não leva a lugar nenhum, né? Aliás, só ajuda a espalhar uma coisa que o ideal seria conter, né? Além do Agora, jornalista ficar com uma sensação ruim, não é? Você provoca um sentimento ruim do outro lado, a hora que você repudia aquilo. Você pode Não, esclarecer. exato, exato, exato. Eu acho assim, eu acho que tem maneiras de você fazer, né? E aí você tem que entender um pouquinho como é que funcionam as estruturas, né? E onde que doeu, né? Onde que doeu. Quando são veículos extremos, assim, que você sabe que eles têm. E aí, gente, quando eu falo veículos extremos, pelo amor de Deus, eu não estou falando da mídia tradicional, não, tá? Não estou falando de Globo, não estou falando de Estadão, não estou falando de Folha, porque na minha concepção de mídia, essa turma está mais para centrão do que para do que para ou para direita ou para esquerda, né? Mas Uhum. alguns veículos, como você colocou, blogueiros, entendeu? Essa turma. Eu acho que você responde, né, da forma mais lacônica possível, porque quando é um veículo extremo, ele só quer uma validação. Ele só quer dizer que Uhum. falou com você para que ele não seja acusado de não ter te respondido, não ter te consultado. E aí ele vai vir com uma narrativa de 50 centímetros, para a gente usar aqui um jargão jornalístico, e vai te dar 2 centímetros para, olha, enfim, no caso a Crop Life, aqui pegando o exemplo da nossa amiga Andresa, não concorda. E aí o cara não coloca nada, nenhum dos seus argumentos. Mas essa é a exceção. No mais, eu acho, Silvia, que a gente deveria ter um olhar um pouco mais atento com quem a gente quer se relacionar. No geral, o setor se relaciona bem com alguns jornalistas que cobrem agro, né? E corre da turma que cobre meio ambiente. Eu acho que vale um pouco um esforço também de trazer essa turma, de mostrar, entendeu? É um processo de educação, isso, querendo ou não. Uhum. Claro que se o cara ele tiver uma pauta que seja pessoal contra você, dificilmente você vai conseguir convencer do contrário. Mas uma porcentagem dessa turma você vai conseguir, no mínimo, constranger a pessoa de fazer uma coisa extremamente deletéria, se você está tentando construir um relacionamento que seja honesto. E aí vai desde a forma como você estrutura isso até a forma como você reage. E eu acho que tem até uma outra questão que é o desconhecimento, né? Eu prefiro acreditar realmente, principalmente nessas pessoas leigas, que não existe maldade, existe pelo contrário uma vontade de levar informação e de fazer o certo. Eu prefiro acreditar nisso. E, em geral, elas não sabem quem é que participa desse mercado. Então, normalmente os setores são defendidos por associações ou sindicatos e tudo mais. Sim. E essas pessoas que estão na mídia hoje, que tem tanto impacto, elas não sabem quem procurar. Diferente do jornalista, que eu acho que ele tem essa obrigação de ouvir os dois lados e tudo mais. Então, talvez se você mandar alguma coisa, você pode estar trazendo um pouco de luz até no, olha, da próxima vez que eu for falar, acho que eu vou olhar pelo menos o que esses caras estão falando, né? É isso aí. É Então, exatamente isso. É exatamente isso. bom, vamos ver se tem alguma mais nesse tema. Pessoal, eu vou pular os elogios, tá bom? Ives, Tá sinta-se bom. elogiado só pra gente ter essa. O Arilton, Tudo amigo. ele. Oi?
Tudo amigo, Depois a gente imprime os elogios e põe assim na porta né? da geladeira para a gente ficar feliz. É. A percepção da sociedade em relação ao agro vai mudar após a pandemia? Eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente tem, né? Eu até vi, eu não sei se vocês viram ontem a entrevista da ministra Tereza Cristina, Vamos, e é sabe? um case não só como ministra, mas é um case de comunicação também, porque ela tem uma habilidade de se relacionar que eu acho fantástica. Eu nunca vi a Mona Lisa Perrone terminar uma entrevista elogiando, e ela quase pediu autógrafo da ministra. Falou, é muito bom falar com mulheres que são, qual foi a expressão que ela utilizou? Que são, acho que foi diletas em seus trabalhos, não sei o quê, alguma coisa assim, né? Eu falei, nossa, Mona Lisa Perrone, só faltou ali, sabe, pedir autógrafo. Então, assim, por que isso? Porque a ministra, ela tem, além da liderança que a gente conhece dela aqui no nosso setor, mas ela tem uma capacidade de expressar o que é importante e priorizar as questões que é um pouco fora da curva. Então, ela sempre fala da questão do abastecimento, do trabalho que tem sido feito para manter a comida, as exportações, pontua a questão das aberturas de mercado, pontua os empregos que isso gera. E Uhum. aí, olha só que interessante, quando a gente tem um formador de opinião que tem essa habilidade quase que inata de se comunicar, olha o avanço que a gente consegue. É justamente a percepção da sociedade de uma maneira um pouco mais positiva. Então, Uhum. o nosso trabalho de comunicação na defesa dos interesses do agronegócio, ele passa por capacitar o tomador de decisão, volto para o começo, para que ele tenha o bom discurso, né? A boa narrativa, a defesa técnica, pelo benefício da sociedade. E é isso que a ministra faz muito bem feito. E nesta pandemia, eu acho que o fato do agro ter ficado aí à luz da sociedade, porque está segurando realmente a onda aí da economia, isso vai dar para a gente uma janela de oportunidade. Mas depois o mundo volta ao normal, né? Eu acho que não só da economia, né? Eu acho que todo mundo agora teve a sensação de que não faltou comida. É isso aí. Pode ter faltado tudo, mas não faltou nada de comida. Nada. Voltamos para o começo. O que que é o agronegócio, a não ser de um grande produtor de alimento, É fibras e isso. energia? Não faltou. Eu me lembro nas primeiras semanas aquele corre para comprar carne, porque a gente não sabia como é que seria, porque já tinha passado por aquela crise dos caminhoneiros e tudo mais. Pois é. E a gente não, tirando a primeira semana, que foi muito mais um efeito do desespero do que do abastecimento, todo mundo está comendo o que sempre comeu. Talvez a gente tenha menos dinheiro para comprar, mas tá todo mundo É comendo, verdade, né? é verdade. É verdade, é um bom ponto. Bom, aqui eu vou para a pergunta da Verônica, que eu acho que é a cereja no bolo aqui que a gente tem para conversar. Ela fala assim: olha, se der tempo, ele poderia comentar um pouco sobre a mudança que observamos nas campanhas eleitorais da mídia tradicional para as redes sociais e se essa forma de comunicação permanecerá ou não. Mas segura, não responde. Eu quero colocar aqui, contar para vocês uma experiência que o Ibiapaba nos proporcionou nas últimas eleições para a Câmara Estadual. Né? Sim. Todo mundo sabe que não pode mais fazer doação de pessoa jurídica para campanhas. E mesmo para pessoas físicas é muito complicado, tem muitas barreiras, tudo mais. Mas o agro, ele sempre teve alguns deputados que tiveram isso como pauta. E quando começou aquela corrida eleitoral, a gente percebeu que esses deputados que sempre defenderam o agro, eles tinham pouca intimidade com redes sociais. E que a campanha nas redes sociais seria muito forte. E aí entrou o Ibiapaba. Queria que você contasse para a gente e depois a gente vai para essa pergunta da Verônica. Pois é, aquilo foi no susto, né? Porque o mundo tinha mudado, né? Não podia mais doação empresarial, não pode, né? E a legislação eleitoral ela é bem restritiva, né? Você não pode fazer nada, você não pode transferir um mailing para um candidato, assim, você não pode fazer praticamente nada. A não ser fazer campanha. Campanha você pode, né? Desde que seja na pessoa física, né?
E aí, o que que a gente fez? A gente juntou um grupinho, a gente começou com algumas entidades, começou acho que com umas 15, aí passaram por umas 20, né? Acho que são A gente falou, 40 gente, como é hoje, que a né? gente defende quem defende a gente? Né? Acho que esse foi o primeiro ponto. E aí, eu vim com uma ideia que a gente chamou candidato amigo do agro, né? E aí, o que que a gente fez? Cada um no seu cada qual, a gente pegou ali, fez uma curadoria dentro da LESP de quem eram os seus candidatos ali, que de certa forma representavam aqueles setores, que já estavam ali envolvidos, que tinham uma história. E esse foi um ponto de corte, Silvia. Quer dizer, a gente incentivou a campanha para candidatos que já tinham uma história com o setor. E aí a gente criou um selinho, deputado amigo do agro. Aí cada um fez um cardzinho ali da sua turma com um selinho, e a gente começou, cada um nos seus cada quais, dentro das suas redes, falar, gente, olha, tem diversos candidatos que têm uma história para contar. Candidato não é tudo igual. Era aquela história de que não reeleja ninguém. Era aquela narrativa, não se reeleger ninguém. Mas, gente, tem alguns heróis lá dentro. Tem gente que trabalha, sabe, o mandato inteiro, que, sabe, que protege a gente dos malucos. Então, E que assim, sabe fazer, né, Bia Paula? Porque assim, sabe fazer. os regimentos internos, eles são tão complexos que quando um deputado entra, e é claro que a gente quer renovação, é importante e tudo mais, quando um deputado entra, ele demora um pouco para pegar o jeito, né? Para pegar aquela malícia da casa, de entender como é que o jogo funciona e tudo mais. Então, é bom que se tenha o equilíbrio também de alguns anciãos Exatamente. que Exatamente. podem pegar na mão desse pessoal, né? Não estou falando em ideias, eu estou falando em trabalho Não, mesmo. exatamente, em trabalho efetivo, né? E aí a gente montou essa campanha, e aí todos os participantes se estruturaram de uma forma de divulgar dentro das suas redes quem eram aqueles candidatos. E a gente falou, olha, por exemplo, vou citar aqui nominalmente, o deputado Itamar Borges, né? Que é um cara super parceiro do setor, é hoje o presidente, inclusive, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do Agronegócio Paulista, né? É um parlamentar seríssimo, que tem ali uma prestação de serviço para a sociedade enorme, né? Então, a gente foi levantar tudo que o Itamar, quer dizer, tinha feito, olha, é uma coisa de maluco. Então, a gente passou da ciência para as nossas comunidades, que às vezes não acompanham tanto quanto a gente, porque não estão no dia a dia, quem é quem. E foi um sucesso, Silvia, foi um sucesso. Pegou, sabe? O pessoal se engajou. Acho que o primeiro movimento que a gente conseguiu fazer, que a gente conseguiu realmente engajar a massa, né? Vamos colocar Uhum. assim. E aí disso surgiu a Frente Parlamentar da Agropecuária Paulista, num novo formato, e o Fórum Paulista do Agronegócio. Quer dizer, começou com uma sementinha numa campanha, a gente foi se organizando, e aí daqui a pouco, com a ajuda de outras tantas entidades, a BIEC, com a BPA, o Deagro da Fiesp, Única, Rural, entre outras, a gente montou um fórum de discussão bacana e que dá sustentação técnica para SP Agro, como a gente chama, e tudo nasceu de um projetinho de comunicação para que a gente ficasse dentro do compliance, né? E ainda assim, eu me senti americano, sabe? O americano que vai lá, vai faz campanha, não sei o quê, liga pro vizinho, tal. Eu me senti americano, assim, acho que foi o mais próximo disso que a gente já chegou. Eu acho importante a gente colocar que o deputado, ele passa, e aí é uma máxima da ex-presidente Dilma, ela fala que a cada 2 anos a gente tem campanha, É então isso aí. o jogo político nada mais é do que uma grande campanha. E, É verdade. e o jogo da campanha mudou muito, né? E a gente sabe que o Muito. candidato, para ele se eleger, ele precisa de voto. Para ele conseguir voto, ele precisa ou de dinheiro ou de palco, né? E Ou a de nossa foto. comunicação... Oi? Ou de voto, né? Quer dizer, assim, no Na final das verdade, contas, ele. o É, voto ele vem desses dois é isso aí. pilares, né? Porque ou o cara tem dinheiro para fazer uma campanha que gere palco, ou ele precisa de um palco espontâneo, né? E aí é que a gente vê também que os profissionais de relações governamentais conseguem ajudar também esses candidatos que
historicamente vem ajudando cada setor, vem ajudando é uma palavra ruim, né? Na verdade, apoiando algumas pautas, porque eles têm algumas pensamentos semelhantes ou interesses comuns e tudo mais, mas a gente vê isso. Agora, com a rede social, isso muda um pouco, porque você precisa de menos dinheiro, o palco tá aí, é um palco mais democrático, vamos dizer. Então, como que ficam essas campanhas a partir de agora, né? Eu acho que assim, essa questão das redes sociais, elas têm, assim, eu não sei qual que é a intimidade que a audiência aqui tem com esse assunto, até porque eu não sei se alguém tem muita intimidade com esse assunto. Se alguém está falando que eu sou um especialista em redes sociais, já é um picareta de saída, porque eu acho que não existe ninguém que seja um grande especialista de uma coisa que está mudando todo dia, né? Mas o que eu tenho visto por aí, Silvia, eu acho que o grande desafio é como você cria a sua própria rede de distribuição. Né? É essa que é a questão, né? Uhum. E aí você tem algumas referências interessantes para que você possa estudar e possa trazer conhecimento. Uma delas é o marketing digital, né? Você tem aqui no Brasil alguns grandes gurus aí do marketing digital, né? Que trabalham com o que se chama de infoproduto, né? Que é um curso, alguma coisa que você compra. E tem gente que ganha muito dinheiro com isso, atingindo públicos muito grandes, né? Com vendas pequenininhas. A métrica, ela é mais ou menos a mesma. Então, como é que funciona essa métrica? Você precisa identificar um público que tenha interesse naquele seu assunto, e aí pode ser qualquer coisa. Pode ser desde o meu suco de laranja, pode ser, sei lá, a pessoa que quer saber de uma calculadora. Vai ter gente que tem interesse em alguma coisa. E aí você tem que construir conteúdo sobre aquilo. E aí, conforme você vai construindo conteúdo sobre aquilo, e lá vou eu dando consultoria de graça de novo. Conforme você vai construindo esse conteúdo, você tem algumas ferramentas para que você engaje aqueles que no marketing digital chama-se geração de lead. O que é geração de lead? É quando você manda você direciona essa pessoa para uma página de captura. Essa pessoa, ela preenche aquela página de captura com o nome e e-mail dela, e a partir de ali você começa a ter uma relação. Ela fala o seguinte: eu quero receber o seu conteúdo, tenho interesse nisso. Então, esse já é um convertido. E a partir dali, você começa a estabelecer um relacionamento que é frequente. Você começa a levar para elas bons conteúdos, boas coisas, etc. E você vai engajando. O pessoal do marketing digital, eles fazem o quê? Eles vão fazendo isso até a hora em que ele vende alguma coisa. E a pessoa está tão comprometida com aquele conteúdo que ela está recebendo, que se couber no bolso dela, não tem como ela não comprar. Isso é até um princípio da psicologia humana chamada reciprocidade. Se você me dá alguma coisa, eu te devolvo outra em troca. Eu me sinto na obrigação social de te retribuir. Então, estou recebendo um monte de conteúdo, um monte de coisa, babá. De repente, você veio me vender um cursinho de R$ 100. Eu falei, cara, eu vou comprar esse curso de R$ 100, porque vale a pena, esse cara aqui está me ajudando. Talvez você Então, nem faça esse curso porque não tem tempo, né? Mas você compra. Eu sou mestre nisso. exato. Então, no Isso é final das barato. contas, o que é isso? Você tem que ajudar a pessoa a resolver a dor dela. Primeiro ponto, né? Você tem que dar conteúdos que ajudem essa pessoa a resolver a dor dela. E aí depois você faz a venda. E no caso, a venda aqui que a gente está falando é do voto, né? Fazendo uma analogia, obviamente. Uhum. Então, eu acho que os parlamentares, eles têm um desafio muito grande, como que eles vão construir essas redes. Porque isso não é uma coisa tão óbvia. E aí você tem diversas ferramentas para você conseguir construir rede. Você pode construir redes, por exemplo, com listas de distribuição no WhatsApp. Você pode usar o Telegram, que permite criação de grupos com mais de 1 milhão de pessoas. E por aí vai. Claro que você tem a questão do grupo, que às vezes o grupo ele pode se virar contra você. E aí, por um lado, o WhatsApp ele é bom porque você consegue lista de distribuição, e o Telegram ele faz grupos maiores. Você pode ter sua comunidade no Facebook. Mas o fato é, se você conseguir se relacionar direto com a pessoa e você achar a veia de que aquele conteúdo que você está produzindo, ele fala para uma determinada faixa de audiência, você tem grandes chances de ter um bom engajamento. Agora, o que eu estou falando, por mais simples e óbvio que pareça, ele é de uma sofisticação brutal.
Porque para você Uhum. gerar este conteúdo que seja atrativo, que seja legal, que a pessoa queira receber, olha, você vai ter que ralar um pouco. Então, assim, não é uma receita de bolo, propriamente dito. Você sabe quais são os ingredientes. Agora, quanto que você mistura ali, aí é uma outra ciência. Existem ferramentas e maneiras de você conseguir atingir esse objetivo. E de novo você tem aquela dedicação, presença, frequência e tudo mais. Exatamente. Frequência, frequência, frequência. E aí, esse uso do WhatsApp, aí eu vou pedir uma consultoria para mim. A gente normalmente usa as listas de distribuição e elas são de fato muito eficientes, mas elas podem ser muito chatas, né? Quando você é Totalmente de alvo acordo. da lista de distribuição, você pode ficar muito bravo com quem está te enviando, e eu sou uma dessas pessoas que envia e tô tentando encontrar onde é que vai estar o equilíbrio. Existem outras formas, por exemplo, você fazer lista de distribuição em contas comerciais, e eu fui ver isso, mas as pessoas precisam estar com seu telefone comercial cadastrado no telefone dela para receber, e aí você já vai para um outro. Como fugir disso? Como engajar o seu público sem ser aquela pessoa chata? Então, eu tive uma experiência nisso, né? Não que eu não seja chato, tá? Mas, assim, pelo menos essa é uma questão que eu me preocupo e que eu observo. Bem, lá quando eu comecei o trabalho na Citrus BR em 2013, eu já estava na comunicação da Citrus BR desde 2010, né? Quando eu assumi a entidade. E eu tinha um problema para resolver, que era o seguinte: a necessidade de informar que eu tinha, ela era muito maior do que a capacidade dos veículos de divulgarem, de absorver isso. Então, eu tinha obrigatoriamente que criar ali um sistema de distribuição. E aí começou, nessa época, acho que 13, 14, por aí, 15, começou o WhatsApp a ser uma ferramenta de divulgação mais corriqueira. Bem, o que que eu fiz? O pessoal começou a me colocar em um monte de grupo, etc, tal. E quantas pessoas eu tinha contato ali por meio dos grupos? Milhares? Sim, milhares. É, No meu caso, todo mundo conhece, todo mundo que é do setor citrícola conhece a Citrus BR, que é o setor de suco de laranja. Eu não preciso apresentar quem que é a entidade para essa turma. Então, no caso, a gente é fornecedor de informação primária. Então, quer dizer, você tem lá dados que a Citrus BR divulga, que são dados que o setor precisa, a sociedade que está nesse mercado precisa desses dados. Então, você já é uma fonte de informação. Aí, o que eu fiz? Peguei um computador, coloquei no WhatsApp Web, peguei um estagiário que trabalhava lá com a gente, uma respostinha, uma respostinha padrão, falei o seguinte: olha, você vai entrar aqui e você vai entrar pessoa por pessoa nesse grupo e vai dar essa mensagem: oi, eu sou Ibiapaba, aqui, diretor da CITES-PR, tudo bem? Olha, a gente tem aqui uma lista de distribuição com algumas informações. Você quer receber? Se você quer receber, me dá um joinha aqui e me cadastra na sua lista. E assim fomos. E aí, tudo isso vinculado a uma conta Google, né, que você não perde nunca. E aí foi um trabalhinho ali de enxugar gelo. Hoje em dia, eu devo ter, sei lá, uns 1.400, 1.500 produtores, distribuidores aqui no meu WhatsApp, né? E aí, toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, eu mando uma curadoria do que você recebe. Aliás, você está na minha lista de distribuição. Eu Eu acho que mando. o seu contato meu tá errado, eu não tô recebendo. Depois a gente conserta isso. hum, Aliás, precisamos ver já que eu te isso. interrompi, a gente tem 1 minuto e Imagina. 20, tá? Tá bom. O Bem, Instagram é então, cruel. não, sem problema. Então, para resumir, o que a gente fez? A gente construiu essa lista, e aí depois, para a gente voltar para o nosso foco aqui, eu também tenho a lista dos tomadores de decisão, com contatos de deputados, ministros e por aí vai. E para essa turma, eles não estão em lista. Aí eu faço uma curadoria do que eu acho importante, quando faz sentido, e aí quando eu me comunico com eles, eu explico por que que eu estou mandando aquilo. Eu falo: olha, né, senhora, isso aqui é uma coisa importante que está acontecendo no setor, e bumba, né? E passo. E normalmente eu recebo ali um ok, assim: pô, obrigado, isso aqui é interessante, tal, mas como é que é isso, como é que é aquilo?
Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, porque se você mandar muita coisa sempre, você acaba caindo no lugar comum e corre o risco de não ser lido. Ou ignorado, ou bloqueado. É, É que um seria o grande pior dos mundos, desafio, né? é. E eu vou ter que me despedir de você, porque a gente tem 13 segundos. O Instagram é bem cruel nisso, Imagina, ele nos derruba, mas foi uma delícia conversar contigo aqui em público, adorei. né? Que a gente sempre tem as nossas particulares aqui. E beijo que vai cair.